Olá pessoal, sou a professora Bárbara da Educação Ambiental. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre mais um tema relacionado à poluição. Hoje a gente vai falar sobre poluição atmosférica. Primeiro eu trouxe essas duas imagens para vocês, naquela mesma dinâmica que a gente já fez na aula passada, de observar as duas imagens, e eu queria que vocês pensassem qual imagem para vocês apresenta um ambiente com um ar mais puro, aquele ar fresco que a gente sempre fala. Eu tenho certeza que vocês falaram na segunda imagem, porque a primeira imagem ela claramente está extremamente poluída, em questão de poluição do ar. Né? A gente pode ver várias indústrias, né, liberando gases poluentes na atmosfera, a gente pode ver automóveis liberando gases poluentes. Então, com certeza, a segunda imagem seria uma imagem mais pura, ambientalmente falando, na questão atmosférica, de poluição atmosférica. Então, aqui eu trouxe essa imagem para que a gente possa observar melhor essa poluição atmosférica, a gente possa observar mais uma vez a poluição liberada pela indústria, a poluição liberada pelos automóveis. Então, o que seria a poluição atmosférica? O que seria, enfim, essa poluição do ar? Ela ocorre quando um agente poluidor é inserido no ambiente por ação humana, então ele é inserido no ambiente e afeta diretamente ou indiretamente a qualidade do ar. É um fenômeno provocado normalmente por ações cotidianas do ser humano. Então, aí nesse esquema, vocês podem observar que existe um agente poluidor, por exemplo, o gás metano, é um gás poluente. Então, esse agente poluidor ele é inserido por ação humana na atmosfera, seja de forma direta ou indireta, seja intencional ou não intencionalmente. Então, ele é inserido na atmosfera pelo ser humano e afeta o ser humano e o meio ambiente. Então, esse esquema seria basicamente isso: um agente poluidor inserido por ação humana no meio ambiente, de forma intencional ou não, inserido na atmosfera, que essa inserção desse poluente vai afetar direta ou indiretamente a saúde do ser humano e o meio ambiente. Falando um pouquinho sobre esse agente poluidor, ele pode ser originado de formas diferentes. Ele pode ter origem a partir de um líquido, a partir de um gás poluente realmente, propriamente dito, ou a partir de uma partícula sólida. Pode ser originado também por materiais biológicos e energia, mas normalmente por um líquido, por um gás ou por uma partícula sólida. Então, essa poluição atmosférica, ela está presente principalmente nas grandes cidades, por fatores como, a gente já disse aqui, automóveis, né? O trânsito, hoje em dia a gente tem um trânsito cada dia mais caótico, a gente tem cada dia mais um trânsito com mais automóveis, com mais carros, e também por indústrias. Então, esses dois fatores, eles são responsáveis não somente, mas pela grande maioria, pela maior parte da poluição atmosférica que a gente tem nas grandes cidades. Então, se você for observar, as grandes cidades elas estão apenas acumulando todos esses tipos de poluição que a gente já trabalhou. Se a gente chega numa metrópole, a gente vai conseguir observar a poluição sonora, a poluição visual, a poluição hídrica, poluição luminosa e agora a poluição atmosférica. Então, os grandes centros urbanos, eles são um grande concentrado de poluição. Essa poluição atmosférica ela pode ser originada por causas naturais ou por ação humana. Por que eu coloquei a imagem dessa vaca? Uma das causas naturais de poluição atmosférica seria a liberação do gás metano, que ocorre nesses animais, nos bovinos, porque esses animais são o que nós chamamos de ruminantes, animais ruminantes. Esses animais liberam na atmosfera o gás metano, que é um gás poluente, um gás que afeta a camada de ozônio. Então, assim, essa poluição atmosférica ela pode ser de origem natural ou por ação humana, originada por ação humana. A ação humana a gente já sabe, né? A gente vê todos os dias. Os carros, as indústrias e as empresas, todas as outras formas de poluição atmosférica causadas por nós. Existem algumas atividades que contribuem para essa poluição atmosférica, como as queimadas, que a gente vê com frequência nos noticiários dos jornais, as queimadas de muitas florestas, liberando monóxido de carbono, o metano, gás metano, que eu falei, né, liberado pela digestão de alguns ruminantes, como as vacas e os bois, fumaça emitida por fábricas e indústrias,
queima de combustível por automóveis, e a gente tem uma grande quantidade de automóveis hoje em dia circulando por aí, além da atividade de mineração, que também acaba liberando muitos gases tóxicos, muitos gases poluentes na atmosfera. Eu coloquei aqui para vocês alguns exemplos de poluentes atmosféricos, existem muitos outros. Coloquei para vocês o enxofre, o dióxido de carbono, existe também o monóxido de carbono, metano, óxido de nitrogênio, e existem uma centena de gases poluentes, realmente, que a gente poderia citar aqui. Sobre essa poluição atmosférica, quais seriam as consequências? Ela pode causar danos de modo generalizado, afetando tanto o ser humano, nós, quanto o meio ambiente. Então, afetando a fauna, a flora, questões climáticas. Eu coloquei aqui sobre a qualidade do ar. Essa qualidade do ar, a gente pode meio que quantificar. Existem formas de quantificar essa qualidade do ar. Existe uma variação dos índices de qualidade, né? Vocês podem observar aí, de 0 a 50, essa qualidade do ar. O ar pode ser considerado como bom, de 51 a 100 como regular, de 101 a 199 inadequado, 200 a 99 má qualidade do ar, 300 a 399 péssima e maior que 400 uma qualidade de ar crítica, muito ruim. O pior estágio de qualidade do ar que a gente pode ter é maior que 400. Então, existem também os significados para esses índices, né? No caso da qualidade do ar crítica, são índices acima do nível de emergência. E no caso de 0 a 50, que é uma qualidade de ar boa, são índices abaixo da metade dos padrões. Ainda falando sobre essa qualidade do ar, existem alguns parâmetros que são levados em consideração para essa quantificação da qualidade do ar, né, para essa medição de qualidade do ar. Alguns desses parâmetros são as partículas inaláveis, aquelas partículas que a gente pode inalar, que podem entrar no nosso sistema respiratório, as partículas inaláveis finas, fumaça, ozônio e monóxido de carbono. Então, esses são fatores que são levados em consideração quando a gente vai falar da questão de qualidade do ar, quando a gente vai medir essa qualidade do ar. Como que essa poluição atmosférica vai afetar o ser humano? Como ela vai nos afetar? Então, essa poluição ela pode causar irritação nos olhos, no nariz, na garganta, dificuldade respiratória, muitos outros problemas respiratórios, problemas imunológicos e, em últimos casos, possíveis desenvolvimentos de tumores e problemas cardiorrespiratórios. Então, a gente pode chegar até o extremo de desenvolver um tumor por causa de poluição atmosférica. Existem algumas doenças que estão mais relacionadas, né, mais cotidianamente relacionadas com essa questão da poluição atmosférica, como a bronquite, a asma, as alergias, que são uma pessoa que tem esse tipo de problema e vive num ambiente muito poluído, esse ambiente vai fazer com que essa pessoa não tenha uma qualidade de vida boa. E como essa poluição afeta o meio ambiente? Prejudicando o ambiente em que muitas espécies de animais vivem, prejudicando a cadeia alimentar, porque se você pensa assim, se esse ambiente prejudica um certo animal, esse animal está inserido na cadeia alimentar. Então, se esse animal é prejudicado, toda a cadeia vai sofrer o efeito. Então, prejudicando o ambiente em que muitas espécies vivem, prejudicando assim a espécie, o indivíduo, prejudicando a cadeia alimentar do local. Algumas espécies não resistem às variações muito grandes no ambiente, eles não têm esse limiar de resistência muito grande, e eles acabam sucumbindo, eles acabam morrendo. Prejuízo de estruturas de algumas plantas, né, de estruturas físicas de algumas plantas, e chuvas ácidas. Como melhorar o problema? Como ajudar a melhorar o problema? A redução do consumo de carne bovina, né? Como eu falei para vocês, a questão do gás metano, que é liberado pelos ruminantes e que é um gás poluente. Então, a redução do consumo dessa carne bovina, o uso de transportes públicos, dos carros elétricos, a filtração dos gases emitidos por indústrias. Então, algumas coisas a gente pode tentar inserir na nossa vida, nem tudo é possível, mas isso é realmente um trabalho em conjunto e um trabalho de formiguinha. Então, esses aspectos que eu coloquei aqui, que eu pontuei aqui para vocês, alguns são aspectos que podem ser realizados individualmente, aspectos que precisam de um órgão governamental, como cobrar e fiscalizar indústrias para que elas tenham esses filtros dos gases poluentes que elas emitem, para diminuir um pouco o impacto dessa emissão.
Aqui eu coloquei para vocês uma imagem, um esquema do que seria a camada de ozônio. Então, essa camada de ozônio, ela vai favorecer, ela vai, na verdade, ela vai dificultar a entrada desses raios ultravioleta no planeta Terra. Então, os problemas causados pela exposição aos raios solares com maior intensidade. Se a gente tem uma camada de ozônio prejudicada, a gente vai ter uma quantidade de raios ultravioletas entrando no planeta com maior intensidade, uma quantidade maior desses raios entrando no planeta. Então, essa maior exposição a esses raios vai causar prejuízos aos ciclos iniciais de desenvolvimento de peixes, camarões e outros indivíduos. Então, prejuízos nos momentos iniciais de vida, nos primeiros momentos de vida desses indivíduos, desses animais, riscos de danos à visão, envelhecimento precoce, supressão ou prejuízo no nosso sistema imunológico, desenvolvimento do câncer de pele, redução da produtividade do fitoplâncton. O fitoplâncton, eu cheguei a comentar com vocês sobre a questão do plâncton, que existe o fito e o zooplâncton, as microalgas que vão produzir oxigênio, que são bases de cadeia. Então, redução da produtividade desse fitoplâncton, que vai acabar prejudicando todo o resto da cadeia. E agora o famoso buraco na camada de ozônio. O que viria a ser o buraco na camada de ozônio? Isso é um fenômeno de queda na concentração de ozônio. Então, a gente tem aquela camada superficial acima da Terra de proteção contra esses raios UV. Então, essa camada ela é rica em ozônio. Então, nessa questão do buraco da camada de ozônio, a gente vai ter uma diminuição da concentração de ozônio, a gente vai ter uma redução na quantidade de ozônio que a gente vai ter nessa camada na região antártica. Então, se vocês observarem nessa imagem, vocês vão ver a variação de cor, a variação de azul, indicando que a gente vai ter uma concentração menor de ozônio e uma facilidade maior para que esses raios ultravioleta entrem na Terra. Então, se vocês observarem direitinho, vocês vão conseguir ver essa variação no azul, que indica a diminuição de concentração de ozônio, da primeira imagem para a segunda. Agora eu coloquei aqui para vocês a questão do protocolo de Montreal. Eu citei para vocês esse protocolo de Montreal, o protocolo de Kyoto nas primeiras aulas, que eu vou explicar um pouco melhor agora o que seria. Então, esse protocolo de Montreal foi uma convenção ocorrida em Viena, que contribuiu para o surgimento, em 1987, do Protocolo de Montreal, sobre substâncias que destroem a camada de ozônio, sobre gases que destroem essa camada de ozônio, ou gases que fazem com que esse buraco na camada de ozônio aumentem. Então, havia uma preocupação técnica e política quanto aos possíveis impactos causados pelo fenômeno da redução da camada de ozônio. Havia uma preocupação com essa redução da camada de ozônio. Havia uma preocupação com a entrada em maior quantidade desses raios no planeta Terra. Então, o protocolo entrou em vigor no ano de 1989, apesar dessa situação, dessa convenção ter ocorrido em 1987, apenas em 1989, alguns anos depois, é que esse protocolo entrou em vigor realmente, ele começou a ser implantado e usado e cobrado, e o Brasil aderiu apenas em 1990. Esse protocolo de Montreal, ele trata de algumas substâncias, né? Ele controla algumas substâncias com relação a essa camada de ozônio, esse buraco nessa camada de ozônio. Então, eu coloquei aqui alguns para vocês, como o CFC, que ele é usado no setor de limpeza, de solventes farmacêuticos, são os clorofluorcarbonetos ou clorofluorcarbonos. O segundo, eu coloquei o metilclorofórmio, que é um solvente industrial no setor de limpeza, e os álons são usados em extintores de incêndio. No Brasil, todos esses três exemplos que eu dei para vocês já foram parados de usar, já foram proibidos de ser usados. Então, existem muitos outros, eu coloquei esses para vocês porque são exemplos de substâncias que foram proibidas no Brasil já. Agora, o protocolo de Kyoto. Esse protocolo de Kyoto ele foi criado em 1997. Se vocês lembrarem do protocolo de Montreal, ele foi criado em 1987, foi colocado em vigor em 1989 e o Brasil aderiu em 1990. No caso do protocolo de Kyoto, 7 anos depois do Brasil aderir ao protocolo de Montreal, foi criado o de Kyoto. Kyoto, que é localizado no Japão.
Então, esse protocolo ele entrou em vigor em 2005, foi criado em 1997, mas entrou em vigor, começou a ser usado e começou a ser cobrado em 2005. Constitui um tratado sobre mudanças climáticas, definindo métodos de redução da emissão desses gases para países desenvolvidos e os que apresentavam transição para o capitalismo, que no caso são os países considerados como os principais, os maiores responsáveis, os responsáveis históricos pela mudança atual do clima. Então, o Protocolo de Kyoto, ele trata da redução das emissões desses gases por indústrias, por automóveis, desses países desenvolvidos que eles são considerados como os responsáveis históricos, né? Se a gente for observar a história desses países, eles são os países que mais emitem. Então, eles foram considerados como os responsáveis históricos por essas mudanças no clima que a gente tem atualmente. Então, o Protocolo de Montreal está relacionado com as substâncias que são prejudiciais à camada de ozônio, que abrem buracos, aumentam buracos na camada de ozônio. E o protocolo de Kyoto está mais relacionado com a questão de emissões de gases poluentes por indústrias e automóveis para países desenvolvidos e países que estão entrando no sistema de capitalismo, que estão em transição para o capitalismo, por eles serem considerados como responsáveis pelas mudanças climáticas que nós temos hoje. O que eu tenho para falar sobre a poluição atmosférica para vocês hoje era isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só mandar.